Sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Fique ligado na programação da Musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às 11 da manhã, Musical FM. Mais unidade cristã. Magnésio quelato da Joy. Você não comprou ainda não? Você não sabe o que você está perdendo. Você quer ter uma boa saúde? Melhorar as dores nas articulações, ligamentos, tendões? Você que tem bico de papagaio. Já viu quanto que sofre isso, quanto que dói isso? Use o magnésio quelato da Joy. Toma uma cápsula de manhã, uma noite, todos os dias. Você vai melhorar a sua enxaqueca, vai dormir bem, vai ter qualidade de vida. Aproveita a promoção que a Joy faz. Você vai ligar no 0800 591 1137, 70% de desconto, vai ganhar um massageador elétrico agora e vai pagar daqui 50 dias a primeira parcela. 0800 591 1137. Magnésio quelato da Joy. É o único que hoje todo mundo pode comprar e ter resultado com ele. Então presta bem atenção. 0800 591 1137. Magnésio quelato da Joy. Todos que estão usando estão sentindo muito bem e tendo qualidade de vida. 0800 591 1137. Todo mundo sabe que a Musical FM é mais que uma rádio. Uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E saber que você está ouvindo nos enche de alegria. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Tudo isso para que você continue com a gente e seja abençoado. Musical FM, mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Deus castiga o erro dos pais nos filhos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor César Cavalcante e está começando mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação, que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas, que juntos eu e você exaltemos, glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na técnica do programa está aqui o Rafael Cássio Ferreira, e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 984849988, mandando a sua opinião para cá. Na sua opinião, Deus castiga o erro dos pais nos filhos? Os filhos pagam pelos erros dos pais, pelos pecados dos pais, enfim. Para tratar esse assunto, estou recebendo hoje aqui o pastor Vitor Couto, bacharel em teologia, licenciado em história e licenciatura plena em filosofia, professor de teologia pelo ADSA Brasil, atualmente mestrando em teologia e divindade pela Faculdade Internacional em Teologia Formada, e serve a Deus na Assembleia de Deus em Santo Amaro, lá do pastor Galdino. Então, isso. Bem-vindo aqui, pastor Vitor. É um prazer te receber, meu irmão, mais uma vez. Amém. Graça e paz a todos. Bom dia. Eu estou muito feliz em poder retornar aqui a esse ambiente. Fico muito feliz em poder estar ao lado de grandes homens de Deus, pastor César, pastor Igor, e hoje nós vamos falar um pouco sobre se Deus pune os pecados dos pais nos filhos. Eu vou defender que sim, e que possamos ter um debate muito edificante para o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. Manda aqui a paz e um beijão para minha esposa, minha família que está assistindo, e a todos os meus amigos também. Bom, aqui no chat já começaram algumas pessoas, eu já fui castigado, por exemplo, no erro da minha mãe, falando aqui e tal.
Outra pessoa dizendo, eu acho que depende, caso o pai for um irresponsável com as finanças, o filho ficará sem comida, por exemplo, tal. Já saí ganhando então no debate. Você vai defender que sim? Que sim, isso. Deus castiga o erro dos pais nos filhos. Pensando o contrário, então, tá aqui o pastor Igor Alessandro, que é o líder da igreja Uma Palavra de Vida Church, tem bacharelado em teologia pelo Betel, tem especialização pela FTB em defesa da fé, é apologista, é professor de hebraico bíblico, é capelão. Bem-vindo mais uma vez aqui, pastor Igor Alessandro. Bom te receber, meu irmão. Bom dia, pastor César, pastor Vitor, um prazer conhecê-lo. Rafa, Deus abençoe a todos mais uma vez essa manhã para debater aí um assunto bem polêmico, né? Mas a polêmica é causada até por causa de uma tradição, e a gente vai realmente aí debater da melhor forma possível, educadamente. Você vai defender que sim ou que não? Não, o Deus não castiga. E tem textos... Com base nos pais. Tá. Então vamos lá. Pastor Vitor já revelou sua posição, então vamos lá, sua opinião inicial sobre esse tema, meu irmão. Bom, a gente tem que ver, porque nós temos vários textos e exemplos bíblicos que provam que Deus, ele visita a maldade dos pais nos filhos. Então, se você abrir em Êxodo, capítulo 20, que é o texto clássico, né, versículo 5, vai dizer, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Se você ler na versão NVI, o texto vai dizer, lá na metade do verso 5, que castiga os filhos pelos pecados dos pais. Aí, se você ler também outros textos, né? Números, capítulo de número 14 e o versículo de número 33. O texto lá pra gente, ele é muito evidente, ele é claro, que o povo de Israel ficou no deserto 40 anos pagando, levando as iniquidades dos seus pais. O texto diz assim, Números capítulo 14, versículo 33. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas iniquidades até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Então o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Qual pecado Caleb cometeu para ficar 40 anos no deserto? Nenhum, mas isso foi fruto do quê? Da desobediência dos demais que ali estavam. Ou seja, eu vou defender aqui que essa questão de pai, os filhos levarem a iniquidade dos pais, isso também se aplica a uma nação. Então, da mesma maneira que um governante, se ele errar, todo o povo vai pagar a conta, assim também será acerca dos pais, os filhos em relação a seus pais. Temos outros textos aqui, por exemplo, Jeremias 32, 18. Tu usas de benignidade com milhares e torna a maldade dos pais ao seio dos filhos, depois dele. Tu és o grande e poderoso, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Lamentações 5, 7. Nossos pais pecaram e já não existem mais, e nós levamos o castigo pelos seus pecados. E aí tem vários outros textos aqui, Romanos 5:12, temos vários exemplos aqui. Então a Bíblia é muito clara e evidente de que os pais são responsáveis pelos pecados, os filhos carregam a culpa pelos pecados de seus pais. Porém, só para finalizar aqui, em Cristo toda a maldição é quebrada. Então não quero aqui já deixar claro que eu não faço parte, não gosto daquela visão do final da década de 90, da maldição hereditária. Então não tô nessa linha desse movimento. Eu entendo que em Cristo toda a maldição ela é quebrada. Ok, pastor Igor, antes do pastor Igor, tem uma enquete rolando lá no @FM Rádio Musical. Então coloca aí, Rafa, por favor, né? Deus castiga o erro dos pais e dos filhos, tá 91-9. Tá certo isso, produção? 9% tá dizendo que sim, 91% tá dizendo que não, mas quando é assim é bom que você consegue aumentar. Vamos lá, pastor Igor Alessandro, qual a sua opinião sobre isso? Você tá no 91 ou você tá no 9? Tá certo. Você tá no 91. Tô no 91. Salmo tá 91. Vendo? Glória a Deus. Aqui as pessoas são bíblicas. Nem sempre, hein? Vamos ver. Então, o que acontece com este tema? Este tema, ele é envolvido com muitas tradições,
graças a Deus o pastor Vitor falou que não é adepto, né? Aquela falácia que surgiu na década de 90, justamente com a teologia da prosperidade, para falar de quebra de maldição hereditária. Pra gente falar a respeito disso, nós já nascemos literalmente em maldição, justamente por causa do pecado de Adão. Só que os textos que o pastor Vitor deu, ele esqueceu de ir até o final para ficar muito bem claro. E aí, falando a respeito disso, quem não está ouvindo, ou quem não tenha muita intimidade com o texto, fala, então tá certo, então vamos lá. O senhor deu Êxodo capítulo 20, que fala a respeito do decálogo. Esse é o segundo mandamento. E ele fala assim, não adorarás nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso, e visita a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Um ponto aqui, daqueles que me aborrecem. Versículo 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quer dizer, aqui já fica uma coisa muito bem clara. Todo aquele que realmente está servindo ao Senhor, cumprindo a palavra, obedecendo a Deus, não recai sobre ele este peso. Mas Jeremias, como o pastor também deu, Jeremias capítulo 32, versículo 18, eu vou ler até o 19, aqui também fica muito claro que Jeremias, ele está fazendo uma citação justamente desse segundo mandamento. Por quê? Jeremias, ele veio um pouquinho antes do cativeiro babilônico, e ele, como um profeta levantado por Deus, ele advertiu toda a nação, pastor César, dizendo que se os pais não se converterem, os filhos também tomarão a mesma tradição, praticarão os mesmos pecados. Então ele viu, ele pregou, profetizou antes do cativeiro e também estava no momento em que realmente o povo foi levado cativo. Então ele cita isso, mas olha só que interessante, que ele deixa muito bem claro no versículo até mesmo 19. No 18 ele fala, tu usas de misericórdia com milhares e retribuis a iniquidade dos pais aos filhos, tu és o grande e poderoso, cujo Deus nome ou Senhor dos exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos. Aí aqui, parte B do versículo 19, para dar cada um. Não está falando realmente que os filhos vão receber o castigo dos seus pais. Para cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Jeremias, ele deixa muito bem claro em relação a isso. Então, assim, a gente precisa entender o seguinte, que em Cristo Jesus, a palavra do Senhor em João 8, capítulo 32 e também 36, é muito claro que toda maldição, ela é quebrada realmente em Cristo Jesus. Em Cristo. Gálatas também vai falar a mesma coisa. Por que eu estou falando do Novo Testamento também? Porque uma falta de entendimento ou de compreensão, ou talvez até mesmo com toda a educação, de uma leitura errônea do Antigo Testamento, é trazido então algumas práticas para o Novo. E até em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei. Por quê? Quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a gente precisa analisar o contexto geral daquilo que está sendo aplicado. O próprio Senhor, ele fala, depois a gente pode ir até mesmo em Ezequiel capítulo 18. Eu tenho aqui a exegese para a gente fazer desse texto, que vamos é muito Vamos trabalhar sobre, eu só vou dar o início, depois eu trabalho em cima daquilo que você vai falar. Mas então, até aqui o senhor está concordando comigo. Não estou concordando, porque eu não estou falando de maldição hereditária. Não, nem quero entrar. Eu estou falando de punição divina sobre... A punição. Sim. Não, mas não a punição dos pais nos filhos. Finaliza a sua parte, aí ele vai entrar Então deixa eu só finalizar isso. Por que Jeremias fala isso? Porque os pais praticaram os pecados e os filhos estavam cometendo os mesmos pecados. Por que a gente pode estudar um pouco, falar a respeito de Ezequiel 18? Porque lá em 18, ele deixa muito claro, Ezequiel era um profeta que estava dentro do cativeiro, e havia um provérbio aonde eles declaravam, que os pais comeram uvas e os dentes dos filhos que embotaram. Esse provérbio, o Senhor levanta Ezequiel para justamente falar, não fale mais esse provérbio, que não é uma verdade. E a gente vai trabalhar a respeito disso. Então não se trata de maldição, é a mesma coisa. Tem que finalizar, que era só a introdução. Vai contando o tempo aí, hein? Beleza.
beleza. Tá bom, vamos lá. Pastor Vitor. Faltou números 14 para eu falar. Não, mas calma. Não, É que foi só a primeira fala. Não dá pra... Vamos lá, pastor Vitor. Então, o pastor Igor, ele percebe que ele está concordando comigo até aqui, porque em Cristo eu deixei claro para os irmãos que toda a maldição é quebrada. Sim, em isso aí Cristo. é fato. Agora, vamos imaginar aquele que não está em Cristo. A punição, ela se perpetua do pai para o filho. E o texto é claro, porque senão, eu gostaria que o pastor Igor explicasse Êxodo 20, verso 5, que diz: eu visitarei a maldade dos pais nos filhos. Ora, lá o verbo visitar, ou na tradução NVI, castigar, o que o texto, que palavra que é lá? Pakad. Está no cal, né? O cal é um ativo simples, e lá diz o seguinte: o que significa ativo simples? Que Deus ativamente estará punindo os filhos pelos pecados de seus pais. É o texto, não tem como eu fugir do texto. O texto é evidente, Deus ativamente, porque eu já vi comentário dizendo, não, isso aí Deus permite, não é permissão, é ação. Então, o povo ficou no deserto. O senhor falou que ia explicar números. O povo ficou 40 anos no deserto por conta dos pecados dos seus pais. Êxodo 14, 33 deixa claro pra gente isso. Ora, se o texto está dizendo que enquanto não morresse a última pessoa que estava da primeira geração, a nova geração não entrar. Então eles levaram, o texto diz, levaram a iniquidade dos seus pais sobre si. Números 14, 33. Então é claro pra gente que os pais, eles são responsáveis. Vou dar um exemplo para o senhor. Se eu não fizer levar o meu filho para passar no pediatra, cuidar dele nas suas necessidades, ele vai desenvolver sequelas que eu sou responsável. Por exemplo, um pai... Isso é maldição. Não estou falando de maldição, estou falando de punição. Então. Um pai aidético... O tema é maldição. Um pai aidético, ele transmite para o seu filho a mesma coisa. O filho nasce, então nós somos feitos de corpo, separar isso. Alma e espírito. É que assim, nem sempre o pai aidético transmite para a criança. Existem doenças genéticas hereditárias. Nem toda doença genética. Não é doença genética transmissível geneticamente. Mas então, boa parte sim. Geralmente quando acontece isso é por causa do nascimento. No momento do nascimento. Mas entendi. Tá, okay. Existem doenças que são transmissíveis mesmo, tipo diabetes. Tal. Perfeito. Então é nesse sentido que eu estou falando aqui eu gostaria que o senhor explicasse primeiro números 14, 33 e Êxodo 25. Tá. Okay, e números 14, 33, a partir do versículo 33, ali fica muito claro que é o seguinte: o povo ele está caminhando. O que aconteceu no deserto? O que houve no deserto? Houve realmente muita falta de obediência, ao ponto até mesmo do líder maior, Moisés, declarar que queria que o Senhor destruísse o povo. Quer dizer, não era um povo fácil. E nós estamos falando de uma geração já próximo realmente aí para entrar na terra prometida. Perfeito. Os mesmos pecados que aquela nova geração que nasceu ali naquele deserto estava praticando, os mesmos pecados dos seus pais. Por isso que eu falo sobre tradição. A gente precisa separar muito bem as coisas aqui. O senhor falou a respeito de doenças, o senhor falou a respeito, de punições, o senhor falou... Então, assim, a gente precisa pontuar aqui o que é declarado maldição, o que é declarado erro, o que é declarado realmente todas essas coisas. Então, assim, no deserto, é claro que o povo estava praticando as mesmas coisas, a falta de obediência, o coração, o que o Senhor fala? Coração obstinado, cerviz dura, quer dizer, mesmo vendo tudo aquilo que o Senhor estava operando, como livrou o povo, né, da escravidão com mão forte, ainda estava praticando aquilo que não era realmente correto. Então isso é claro, vamos supor, se eu estou fazendo coisas erradas e o meu filho vê eu fazendo coisas erradas e ele praticar aquilo, então aquilo ali realmente é algo que eu estou passando para ele, ou é uma tradição que ele está crescendo? Mas o texto o senhor não está explicando até agora. Claro que eu estou. Deixa ele concluir. Claro que eu estou. Vamos lá, 14:3. Agora, Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. O Senhor, ele fala a respeito do segundo mandamento, fala do pecado de idolatria. Isso é abominável ao Senhor. Ele fala que todo aquilo, aqui ó, não adorarás e tal, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais, os filhos da terceira e quarta geração. O povo de Israel, infelizmente, ele se deixou levar por muita idolatria.
Ele foi regado, o povo foi regado sobre a idolatria. Então, por quê? Tendo os pais realmente seus ídolos, seus terafins, suas coisas e tal, os filhos também partiam do mesmo princípio. Vamos pegar a vida de Abrão, né, que vem antes da lei. O seu pai era o pai Terá, ele tinha realmente, ele era fabricador de deuses. Por que que então aquilo foi realmente ali quebrado? Porque Abraão, ele teve justamente o encontro com o Senhor. Pronto. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender por que Deus visita o erro dos pais nos filhos. Se os filhos não cometerem nenhum pecado, Deus não vai visitar o erro dos pais. E aí eu quero concluir com Ezequiel. Então a gente está concordando. Não, mas e quando você está falando que não, você está falando quando desobedece, sim. Mas aqui está muito claro. O erro então, só mudou de opinião. Não, vamos qual é o tema? Deus visita o erro dos pais, não está falando o erro dos filhos. Perfeito. O erro dos pais nos filhos. O que isso significa? É só uma foto, é só interpretar, literalmente. Deus visita o erro dos pais na vida dos filhos, quer dizer, o filho não tá praticando nada, não praticou nada. Será que o erro dos pais o filho vai ter que pagar? Ezequiel vai responder isso para nós, quer ver? Ezequiel capítulo 18, versículo 14 e 20, né? Do 14 até o 20. Eu não vou, só vou ler alguns detalhes. 14. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, olha, é o tema. O filho viu todos os pecados que seu pai fez e vendo-os e não cometer coisa semelhante, daí ele vai dando uma lista de pecados aqui. O tal não morrerá. Quem é esse tal? O filho. O filho não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do próximo e tal, daí vai falando tudo isso, este morrerá. Olha a pergunta do tema aqui, ó. Versículo 19. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Por que será? Então aqui, ó, porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e praticou, por isso certamente viverá. Isso é palavra. Ok. Tá toda a explicação aqui. Ok, pastor Vitor. Bom, eu já vou fazer uma exegese aqui de Ezequiel capítulo 18, que é muito mal entendido, mas já vou fazer uma pergunta para o senhor ir pensando. Sim. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12 e o versículo de número 15, diz assim, ó. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. Ó, observe, não foi o diabo, foi Deus quem feriu a criança. Qual foi o pecado que a criança cometeu? A criança, ela foi fruto de um adultério que foi praticado por o Davi e por Betseba. Você já deu a resposta. Né? Ali foi um propósito, ali foi algo realmente que Deus... Mas ali Deus, o texto é claro. Você falar Deus, não, pode, não tem problema não, a gente tá... É que assim, agora tá no seu tempo. Se você faz a pergunta, a bola vai pro lado dele de novo. Não, mas eu fiz essa pergunta para ele ir pensando e daqui a pouco ele vai responder. Tá bom. Porque o texto deixa claro que a criança morreu porque Deus feriu a criança pelo pecado de Davi. Então Deus puniu o pecado de Davi na criança também. E sobre toda a sua casa. O restante do texto. Agora, exegese de Ezequiel, capítulo de número 18. Sim. Eles estavam dizendo assim, nós comemos, nossos pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Tá aí no versículo de número 2. E aí as pessoas leem o verso 4, a alma que pecar, essa morrerá. Só que Ezequiel vai usar 3 exemplos no texto. Do verso 5 ao verso 9, fala sobre o homem justo. O homem justo vai viver pela sua justiça. Do verso 10 ao verso 13, fala do filho desse homem justo. Pelo fato desse filho, desse homem justo, ter se desviado dos caminhos do seu pai, que era justos, este filho vai morrer pelos seus pecados. Não pelos pecados do pai. E não pelo pecado, porque o seu pai era justo. Sim. Perfeito. Aqui é o pai justo. Sim. E o filho ímpio. É isso. Não é um pai ímpio e o filho ímpio. É o pai justo e o filho ímpio. Do verso 14 a seguir, vai falar de um filho, do neto, que voltou a praticar a justiça. E por conta disso, esse filho justo não vai levar... Não é do neto, do filho. Não. Aqui é muito bem claro. Não, capítulo, versículo 14. Lê o versículo. Mas é um neto mesmo. Calma. Tipo assim, ó. O João teve um filho que chama Pedro. Sim. O João era ímpio, o Pedro era justo. Aí o João, que é o pai, vai pro inferno, o Pedro vai pro céu. Mas esse Pedro gerou um filho. Isso, o filho. Isso, mas esse filho é neto de João. É isso que... Sim. É isso, entendi. tá? Então ele teve esse filho ímpio, certo? Teve um filho.
ou seja, neto do seu primeiro pai, né? Neto do primeiro homem registrado no versículo 5. O que aconteceu com esse filho justo? Ele viveu, ele não carregou a iniquidade do seu pai. Aí o verso 19, ele é chave. Eu gostaria que você abrisse o texto em casa, verso 19 de Ezequiel capítulo 18. Aqui responde: mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do seu pai? Só tem um evento em que impossibilita o filho de levar a iniquidade do seu pai. Qual? Ele responde: porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Então o que o texto está dizendo para a gente é assim, pastor, o filho não vai carregar a iniquidade do seu pai se ele praticar justiça. Se o pai praticou infidelidade, o filho praticou infidelidade, este filho vai carregar a iniquidade não só dele, mas do seu pai também. Ele vai pagar pelos pecados não só dele, mas também pelo pecado dos seus pais. Agora, se ele romper com a tradição pecaminosa do seu pai, aí ele não carrega nenhuma maldição. Então, pastor Vitor, não estou, pelo amor de Deus, ironizando nem nada, mas o senhor está concordando comigo com tudo aquilo que eu falei. Qual é o tema? Deus visita ou castiga o erro dos pais nos filhos. Então, se esse filho realmente não praticar nenhuma iniquidade, não desobedecer, não viver uma vida de pecado, esse castigo que o pai fez, a vida de iniquidade, não vai recair sobre o filho. Perfeito. É isso que a gente está falando. Vamos supor, Balaão, a palavra do Senhor vai falar de que o profeta ele foi comprado, literalmente comprado, para amaldiçoar o povo de Israel. Quando ele chegava à frente do povo, Deus então não permitia que ele viesse amaldiçoar. Qual a questão que realmente o povo foi amaldiçoado? Quando foi morar na terra de Sitim e ali se prostituiu com aquelas mulheres e também com os deuses daquelas mulheres. E aí Deus então se irou e trouxe então uma punição. Quer dizer, aqui está claro. Por isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, não estou ironizando, mas a gente está batendo a cabeça, concordando com algumas coisas, mas é o tema. Nós estamos, estou dentro desse tema. Deus castiga o erro dos pais nos filhos? Não, se esse filho realmente for um homem de Deus, uma mulher de Deus, se tiver uma vida ilibada, reta, como o próprio Ezequiel diz aqui, não vai recair, porque assim, o tema ele é muito abrangente, que passa, a gente nem está entrando sobre maldição hereditária, sobre essas coisas e tal, nós não estamos, mas muitas pessoas que infelizmente se converteram depois dos anos 90, pega esses textos aqui e aplica literalmente como realmente uma maldição hereditária, sem entender sobre as consequências dos erros, as punições, a vida realmente longe do Senhor e da sua palavra, a falta de obediência. Então quer dizer, mesmo eu servindo ao Senhor, creio em nome de Jesus na minha salvação e tudo, se eu errar, eu vou ter realmente consequências dos meus erros, só que o meu filho não vai pagar, a não ser que ele venha praticar o mesmo erro que eu estou cometendo, e é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com a geração que realmente está falando, que está vindo, entendeu? Então assim, a gente precisa entender o que nós estamos realmente aqui debatendo e tudo tal, e com muito cuidado para que esse assunto não caia ou descambe para o outro lado. É isso que nós estamos falando, respondendo aquilo que o senhor falou de 2 Samuel capítulo 12, versículo 15. Ali foi um propósito do Senhor, foi uma punição sobre Davi. A criança, tudo bem, não tinha culpa, uma recém-nascida, quer dizer, já nasceu e infelizmente aconteceu da sua morte, mas aquilo ali é literal, aquilo ali literalmente o Senhor estava punindo a Davi pelo pecado que ele cometeu. Tanto é que o Senhor realmente perdoou a Davi, que logo Davi casou-se com Betseba e teve um filho. Quem é esse filho? Salomão, que foi realmente o segundo rei mais adorado em Israel. Tanto Davi como Salomão. Então assim, a gente precisa entender e não colocar isso, né, como uma sentença. Nós temos que colocar como consequência. Se eu realmente não servir ao Senhor como convém, eu vou ter minhas consequências. Se o meu filho vier e cometer os mesmos delitos também, isso é claro, fica muito claro. Bom, tem lá a enquete no @FM Rádio Musical, você passa lá e vota. E também você pode mandar o seu áudio para cá. Eu tô vendo muita gente falando aqui no chat sobre coisas pessoais, né? Teve uma pessoa que falou, eu julguei minha mãe, depois fiz a mesma coisa que ela e tal, acabei vivendo o que ela viveu e tal. Então manda teu áudio pra cá, porque eu não vou trazer um assunto aqui do chat, nem sei se a pessoa quer que coloque aqui no programa, né? Mas pega seu celular, adiciona o nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa é 11
011 São Paulo 98484-9988. 98484-9988. Manda teu áudio para cá, áudio de 1 minuto, 1 minuto e meio, sei lá. Querendo se identificar, você fala o seu nome, não querendo falar, não quero me identificar, e a minha experiência é tal, a minha visão nesse assunto é essa. Então manda teu áudio para cá, que depois do intervalo a gente já volta trazendo também a sua participação ao vivo aqui no programa de debates da Rádio Musical FM. Eu comecei esse bloco com o pastor Vitor, eu terminei ele aqui com o pastor Igor, e eu vou por intervalo rapidinho e a gente volta já para o segundo bloco, mas eu quero sua participação. Então 011 São Paulo 98484-9988, 011 São Paulo 98484-9988. Vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. A Musical revolucionou os debates com temas cristãos e trouxe muito mais conhecimento para seus ouvintes. Não é só tradição que faz do debate da Musical um dos melhores debates da atualidade, mas a preocupação em trazer para você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã, discussões teológicas, além dos mais interessantes e polêmicos temas. Debates da Musical, sempre às 11 horas da manhã. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Ontem a FTB disponibilizou para vocês um pacote, né, para quem gosta de ler, para quem ama leitura e gosta de conteúdo, dos 2 livros Conversas Profundas, volume 1 e volume 2, e também da Bíblia Crescendo na Fé. Então você vai receber na sua casa esse material todo aí, ó, Conversas Profundas volume 1, Conversas Profundas volume 2, são 2 livros de edificação que analisa textos bíblicos em profundidade, traz para você propostas, ideias, né? De como entender, interpretar aquele texto espiritualmente, também como você prega aquela palavra e tal. Então você tem aí os 2 materiais, 3 na verdade, produzidos com muito carinho pela FTB, pela editora Bethesda. A Bíblia tem um QR Code que te leva para uma biblioteca de temas, onde você pode crescer muito mais, se aprofundar muito mais, através desse projeto chamado Conversas Profundas. Então tem o livro volume 1, o livro volume 2, tem a Bíblia. Então tudo isso juntos, ó, a Bíblia custa R$100, mas a gente está fazendo todos os materiais juntos por 140. Só o livro branco, que ele é maior, ele é mais caro um pouco a diagramação dele, porque ele é tudo colorido e tal, né? Ele custa R$70. Então esquece isso aí, faz o seguinte, ó. É 140, você leva todo o pacote, o kit inteiro por R$140. É só me chamar pelo WhatsApp 011 São Paulo 9 7511 3385, 011 São Paulo 9 7511 3385. Só colocar teu nome, tracinho livros. Coloca teu nome, tracinho livros e participe com a gente. 011 São Paulo 9 7511 3385. Repito, 011 São Paulo 9 7511 3385, tá certo? Você coloca teu nome, tracinho livros e vem participar com a gente. Nome mais livros e vem participar com a gente. Esse material chega rapidinho, tá? Se você está em São Paulo, se você está no estado de São Paulo, chega rapidinho para você. Eu indico que você comece pelo livro preto, né? O Conversas Profundas volume 1, depois o livro branco.
E a Bíblia, claro, a Bíblia é a sua Bíblia, o seu devocional diário, tal, tem o QR Code ali que vai te levar para essa biblioteca de vídeos que também vai te ajudar bastante. Você pode até, por exemplo, você está vendo lá a conversa profunda, você pode assistir o vídeo daquela conversa dentro daquela biblioteca que a Bíblia te traz. Então, é muito legal, muito para quem busca profundidade, tá aí uma boa opção para você. Bíblia e 2 livros, Conversas Profundas, volume 1, Conversas Profundas, volume 2, a Bíblia Crescendo na Fé, tudo disponível para você. É só me chamar, o WhatsApp é 97511 3385 011, São Paulo, 97511 3385. Coloca teu nome e tracinho livros e vem participar com a gente dessa oportunidade. Vira aí, Rafa. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Você também pode assistir o programa de debates aqui ao vivo e a cores, presencialmente aqui na rádio. Não dá pra vir com a galera não, mas você chama lá pelo WhatsApp que eu vou dar daqui a pouquinho. E aí você marca. E hoje quem marcou foi a Fabíola, mas ela chegou um pouquinho atrasada, não deu para entrar no começo, mas tá aqui agora. E uma alegria muito me alegrou, porque eu já fui pastor da Fabíola há muitos anos. Bom, deixa essa parte dos tempos para lá. Fabíola, vem cá dar um alô aqui. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Quanto tempo faz que eu fui ser pastor ali? Ai, foi em 2000 e pouco. 2010. Muito bom te ver, muito bom te ver. Você tá bem? Tô bem, que bom, glória a Deus. Deus abençoe, bem-vinda. Amém. Aproveite. Deus abençoe. Você também pode, tá, gente? Manda seu WhatsApp aqui pra gente pelo 984849988, 011 São Paulo, 984849988. Conversa com a Carla. Tá? Conversa com a Carla, que é a Carla que pilota aí. Não adianta brotar aqui do nada igual o Melquisedeque, não. Sem pai nem mãe, sem princípio nem fim de dias. Não dá. Mas você pode chamar pelo WhatsApp e marcar e vai ser um privilégio. Tá certo? Bom, eu comecei o bloco com o pastor Vitor. Vou recomeçar com ele esse segundo bloco. Pastor Vitor, a bola tá no seu campo. Perfeito. Bom, eu quero falar sobre a literalidade das gerações. Êxodo 25 fala que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aí algumas pessoas falam, não, isso não é literal, isso é simbólico. Não, é literal mesmo. Lá em Gênesis capítulo 15, o verso de número 16 diz assim: e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. O que isso mostra pra gente? Que Deus iria visitar os amorreus na terra de Canaã pelos seus pecados. Aqui tem a ideia de pecados cumulativos. O que é isso? Uma geração vai praticando pecado, isso vai acumulando a ira de Deus, e Deus vai esperando, né, entre aspas, para ver se alguém vai se converter, romper com essa tradição. Se manter, Deus vai lá e pune essa geração pelos seus pecados. Temos exemplos bíblicos. Por exemplo, a grande tribulação. A grande tribulação, haverá a ira de Deus sendo derramada na terra. Ora, os pecados que serão, a ira que será derramada sobre os pecados da humanidade não serão apenas dos pecados daquela geração tribulacional, mas das gerações da humanidade que ao longo dos anos vem acumulando o cálice da ira de Deus. Então aqui, e a favor disso, temos textos bíblicos como, por exemplo, 2 Reis, capítulo de número 21, 2 Reis, capítulo 21, e o versículo de número 15 vai falar sobre esta questão. Então olha o que diz aqui pra gente. 2 Reis, capítulo 21, e o versículo de número 15. Olha o que diz aqui, ó.
porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Então aqui eles mantiveram a tradição de desobedecer e por isso os pecados dos pais foram punidos nos filhos, porque mantiveram a tradição em desobedecer. Quando nós estudamos história, eu, por exemplo, sou professor de história, a gente estuda a história do povo judeu, né? Os hebreus, os israelitas. E aí é interessante que de todas as nações que existem no mundo, não tem um povo que mais sofreu na história do que os israelitas. Ora, por que isso? Por que eles são os mais perseguidos dentro da visão que eu tenho da história? O Holocausto judaico, 6 milhões de judeus foram mortos e na Idade Média eles eram muito perseguidos, porque está registrado lá no livro de Mateus, capítulo de número 27, lá registra para a gente, e o versículo de número 25, quando eles foram crucificar Jesus, os judeus daquela nação, os judeus daquele período falaram assim, que os pecados, né, que a culpa da morte de Jesus caia sobre nós e sobre nossos filhos. E eu entendo que é por isso que os judeus, ainda hoje, se não estiverem em Cristo, se mantiverem na tradição judaica e não romperem com essa tradição, irá carregar e acumular a ira de Deus sobre si até o juízo final. Pastor Igor. A fala do pastor Vitor, eu concordo em muitos aspectos, creio realmente que existe uma consequência, creio que Deus, ele pune todo aquele que não se converter, que praticar os mesmos pecados. Só que assim, a pergunta do debate é: Deus visita o erro dos pais nos filhos? Acho que a ideal ou melhor resposta que nós poderemos dar é: depende. Se o filho cometer e continuar sobre os mesmos delitos, o Senhor, ele vai visitar, mas não não generalizando. Por quê? Provérbios 26:2 diz que não há maldição sem causa. E aí a gente começa a entender, e eu não vou muito pelo lado, porque eu concordo com tudo aquilo que ele falou. Isso aí é bíblico. Não tem como nós fugirmos da Bíblia Sagrada. O povo judeu, ele é realmente punido. Por quê? Porque Deus criou esta nação para ser e fazer a diferença. É como se o Senhor realmente, como não, literalmente o Senhor comprou esta nação para que ela fosse modelo para as outras, não sendo então o Senhor como qualquer pai, qualquer mãe que corrige o seu filho, justamente para ele andar na linha. Isso é o que Deus faz. Isso é fato, isso é bíblico. Todo mundo que realmente conhece a Bíblia, amém. Só que eu vou para um lado mais pastoral. Por quê? Porque até por alguns comentários que nós vimos aqui ou escutamos, né, tal, enfim, eu vou para um lado mais pastoral, porque existem pessoas que, infelizmente, como eu disse, que se converteram nos anos 90 para cá, aonde se proliferou aquela teologia, né, de quebra de maldição hereditária e tal. Então, assim, eu não posso, algumas pessoas estão falando, então meu pai teve câncer e agora estou com câncer, então eu estou pagando pelo erro do meu pai. Não, existem realmente patologias, existem doenças genéticas, existem algumas outras coisas que a gente não pode entrar nisso, porque senão a gente vai falar assim: olha, que culpa tenho eu que meu pai ou minha mãe fez alguma coisa sendo que eu estou em Cristo? Não tem crente que morre de câncer? Não tem crente que morre de diabetes? Tem. Então a gente precisa tomar muito cuidado com estas coisas e separar. Por quê? Porque essa teologia pregou há muito tempo de que não bastava simplesmente você entregar sua vida para Cristo Jesus, você teria que fazer alguns processos, uma sessão extra, né, de quebra de maldição, de pedir perdão pro avô, para não sei quem e tal, enfim. E é isso que talvez a gente não esteja percebendo, mas está caminhando nos comentários para isso. Então, assim, a Bíblia é muito clara, que aquele que pecar, este morrerá. Nós vamos ser responsáveis por aquilo que nós fazemos. Só que assim, a gente precisa entender que essa mentalidade, Jesus Cristo, ele é suficiente, o sacrifício de Cristo Jesus, ele é suficiente para quebrar toda a maldição. Mas daí fala assim: tá bom, pastor, mas e a minha vida? Eu sirvo ao Senhor, mas eu ainda fumo, mas ainda bebo. Aí é o processo de santificação, não tem nada a ver sobre uma consequência, uma punição ou propriamente um nome que nós podemos colocar aqui como maldição. É um processo de santificação. Né? Então, assim, a gente aprende que nós fomos santificados, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 a 3, nós fomos santificados.
Nós estamos sendo santificados. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, está falando que nós estamos sendo santificados. E nós vamos ser santificados, né? Que do mesmo Deus da paz, que santifica em tudo, o vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 e 24. Então a gente precisa desmistificar aquilo que está sendo direcionado o debate. Eu creio, sim, que o Senhor, ele pune todo aquele que realmente pecar, mas uma punição corretiva. Se a pessoa não quiser se converter ou deixar ser corrigido, infelizmente cai nisso daí. Mas nós não podemos bater o martelo dizendo assim: olha, você está com diabetes por causa do seu pai e da sua mãe, você está com câncer por causa disso, você não dá certo no casamento porque o seu pai teve várias mulheres. Não é isso, a gente não pode cair nesse negócio, senão a gente cai num sincretismo, num espiritismo religioso terrível. Tá bom, pastor Vitor. Então, eu concordo em alguns pontos e vou discordar de outros, né? Eu também concordo com o senhor. Esse é o debate. Eu também concordo que aquele movimento da década de 90, regressão psicológica, de quebra de maldição hereditária, como se Cristo não fosse suficiente, isso é heresia das bravas. Cristo, Jesus, é suficiente para nos libertar de toda a maldição, de toda a punição. Ele, o castigo que estava contra nós foi levado sobre ele, Isaías 53. Então Jesus carregou todas as punições que nós receberíamos pelos nossos pecados. Agora a gente não pode confundir também estar em Cristo com estar na igreja. Isso, claro. Porque alguém fala assim: não, eu estou na igreja. Não, calma aí, mas tem que ver se o coração é regenerado pelo Espírito Santo. Tem que ver se... processo de santificação. Exato. A pessoa de fato é salva, de fato ela está em Cristo ou ela está apenas na igreja? Porque sabemos que na igreja tem o joio e o trigo ao mesmo tempo. Então a Bíblia vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é, né? Uma nova criatura que não pode receber a punição do pecado dos seus pais porque está em Cristo. Agora, se não tiver em Cristo, aí é outra história. Agora, o que eu vou discordar aqui do pastor? O senhor falou que esta punição é corretiva. E eu diria que nem sempre. Por exemplo, a gente tem um exemplo de Saul e seus filhos. 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. O que acontece ali? Haviam 3 anos de fome na terra de Israel e foi consultar para verificar por que havia a fome durante 3 anos. E foi constatado que foi por conta da casa de Saul que, de maneira sanguinária, tinha desobedecido o pacto que Josué tinha feito com os gibeonitas lá atrás. O que aconteceu? Quando que a punição de Deus cessou em Israel? Observe, a punição foi para todo Israel, mas quem pecou foi a casa de Saul. Qual foi o que Deus teve que acontecer para que a punição cessasse? Pegaram 7 filhos de Saul e tiveram que matá-los. Sim. Então ali não foi apenas uma punição corretiva, é corretiva para o povo de Israel. Agora, para a família de Saul, foram mortos. Então, quem não está em Cristo, recebe a maldição, recebe punições pelo pecado de seus pais. É que nesse caso dos gibeonitas, havia um juramento, né? Então, nesse juramento feito por Josué, então caberia, né, essa coisa. Então não é somente porque eles mataram os gibeonitas, mas é porque havia uma aliança que foi rompida. Perfeito. Justamente com os gibeonitas, né? Então, porque senão a gente também vai legitimar que Deus aceita que enforque as pessoas, porque os 7 filhos de Saul, não sei se são filhos, mas os descendentes todos de Saul ali são enforcados, né? Então, e a Bíblia fala que foram enforcados perante o Senhor, tá? Então há de tomar mais cuidado. Então, a questão da punição, da correção e tal, tudo começa por uma correção. O Senhor, ele chama a atenção para uma correção. Eu ia falar a respeito disso. O Senhor tratou a respeito da morte, mas antes havia um contrato. Antes havia algo para ser obedecido. Não obedeceram, então vem a correção punitiva. Exato. Entendeu? É como a Davi, que Davi, ele fez um recenseamento para contar quantos soldados ele tinha. Até anotei aqui isso. Entendeu? Então, assim, o que é isso? Deus, ele já tinha advertido a ele.
Era uma advertência. Mas só que ele não quis saber, ele contou. E aí o que acontece? Deus coloca 2 caminhos, né? 2 escolhas para ele. Você quer cair na mão dos homens ou na minha mão? Eu falei, Senhor, quero cair sobre a sua mão, porque o Senhor é um Deus misericordioso. E aí acontece todas aquelas coisas. Mas assim, Deus puniu a Davi. E infelizmente os outros, claro que receberam as consequências. É isso que a gente precisa entender aqui. Na verdade Deus ia punir todo Israel. Todo Israel. Exato. Aí o Davi chamou realmente a responsabilidade. O arrependimento, si. Mas aí o arrependimento, olha a importância. O arrependimento fez com que Deus não punisse todo Israel. Sim. E aí Davi chama essa responsabilidade. Sim. Mas se Davi não tivesse se arrependido, a Bíblia diz que o anjo já estava descendo. Sim. Ou seja, ia isso aqui entra naquela questão do tipo e antítipo realmente de Cristo, entendeu? Cristo tomou sobre si, Perfeito. Se fez realmente pecado, maldito para morrer em nosso lugar, porque a sentença, a punição, a maldição estava sobre as nossas vidas, entendeu? Bom, Rafa, chegou áudio de ouvinte para participar do programa, solta aí. Paz do Senhor, meu nome é Maicon, sou aqui da Brasilândia. Eu gostaria de fazer uma pergunta, levando em consideração que se os filhos levam punição pelo pecado dos pais, a graça eles também recebem pelo fato dos pais serem justos e retos diante de Deus, buscar a Deus, porque levando em consideração que os filhos acabam recebendo pelo aquilo que os pais fazem, por que os filhos de Eli então não serviam a Deus como deveria servir e faziam totalmente o contrário? Isso tinha que ter chegado no meio do programa. Boa questão. E essa é uma boa pergunta, e até pro Vitor, que defende que realmente é o castigo. A pergunta, eu acho que é o irmão Marcos, o nome dele. O irmão, Deus abençoe, a sua pergunta foi excelente, viu? Olha que interessante, se o verso Êxodo 20, verso 5, fala que Deus visita a maldade da 3ª e 4ª geração, o verso seguinte, o verso 6, diz que Deus faz misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Em outras traduções, até 1000 gerações. Isso mostra pra gente que a misericórdia de Deus, ela tá além, ela tá em outro patamar. Por isso que, olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificado pelo marido. Observe, de outra sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Por que os filhos são santos, segundo o texto? Porque os seus pais também são santos. Então, eu compactuo com muitas questões da aliancista, que Deus fez uma aliança com o seu povo. E se eu estou na aliança do Senhor, obedecendo a sua palavra, os meus filhos serão abençoados, se eles permanecerem no caminho do Senhor. Agora, se ele se desviar, essa bênção não recairá. Seu pastor sabe dessa história? Que o senhor está namorando o aliancismo? Então. Parte. Observe. Não, eu deixei claro. Aliancismo. Não, eu deixei claro para vocês. Eu deixei claro no texto que eu compactuo com partes do aliancismo. Tá bom. Aí a gente poderia ter um debate para explicar do que... Brincadeiras da parte, vamos lá. Concordo com tudo aquilo que ele falou, não precisa acrescentar nada. Muito bom. Considerações finais, por favor, Rafa. Eu falei que ia soltar várias opiniões, mas o tempo não... mas era mentira. Então, solta as considerações finais. Vai. Considerações finais. Debates. Eu comecei com o pastor Vitor. Pastor Vitor, obrigado pela sua presença aqui. Gostaria também um minuto de fala no final, que o senhor deixasse também seus contatos para as pessoas que quiserem te conhecer melhor, te seguir. Amém. Eu que agradeço, fico muito feliz em poder estar aqui do lado desses grandes homens de Deus. Pastor Igor, obrigado por esse momento, esse debate muito respeitoso e muito bíblico, né? Foi muito saudável, eu penso assim. Que Deus abençoe toda a audiência. E aí eu fecho a minha fala dizendo que Cristo é o que rompe toda a maldição, toda a punição. Se alguém está me ouvindo e não está em Cristo, está debaixo de uma maldição, está debaixo de uma punição, o juízo de Deus será derramado sobre você. Se você está em Cristo, toda a maldição, toda a punição já foi derramada sobre o seu Filho, Jesus Cristo. Para aqueles, eu escrevi um livro, esse livro se chama A Expiação de Cristo e a Justificação dos Homens. Se você quiser adquirir o material, você pode entrar em contato comigo, ou se você quiser de repente me chamar, eu dou aula de teologia, sou ministro do Evangelho, prego a palavra do Senhor.
né? Então, meu contato é 11 9 6672 5395, tá? 11 9 6672 5395. Tá aparecendo aí para você também meu Instagram, se puder me seguir lá ou quiser me mandar mensagem, tá lá, Vitor Couto _oficial lá no Instagram. E esse livro aqui eu comento sobre a morte de Jesus, o porquê Jesus teve que morrer. E lá eu explico que Jesus é o único que pode dizer: eu morri na cruz para salvar o pecado da humanidade. Não existe salvação fora de Jesus. Não existe hipótese alguma. Cristo, quem estava no Antigo Testamento, foi salvo por intermédio de Cristo, apontando pela fé do que aconteceria. Quem está no Novo Testamento depois de Jesus é salvo pela fé em Cristo, olhando para trás por aquilo que ele fez por nós. Que Deus abençoe, pastor César, toda a musical. Amém, muito obrigado por esse momento. Amém. Pastor Igor Alessandro, suas considerações finais, meu irmão. Amém, eu também agradeço, foi um debate muito enriquecedor, também respeitável. Prazer conhecer o pastor Vitor. Discordamos de algumas coisas, essas coisas não são tão graves assim, a palavra do Senhor permanece e aquilo que nós debatemos aqui fica realmente uma lição para todos nós. Não existe maldição sem causa. Você que está realmente aí em Cristo Jesus, você que entregou sua vida para Cristo Jesus, toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Levanta sua cabeça. Existem certas situações em que nós precisamos entender que faz parte realmente de uma vida de um ser humano, né? Fatalidades, enfim, todos nós estamos suscetíveis a passar, mas ainda assim nós temos realmente aí um prêmio, é a certeza da salvação, né? Então levante a sua cabeça, receba essa palavra em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor César mais uma vez, né? Toda a produção também, Rafa, que é sempre uma alegria estar aqui com ele, sempre trocando de sobrenome, né? Claro, glória, sempre. E é isso aí. Bom, quem quiser me encontrar nas redes é PR Igor Alessandro, estou no Instagram. Temos também o canal da igreja, é Uma Palavra de Vida Church. E você que tem também o Spotify, eu fiz um compilado dos livros do Novo Testamento, explicando ali, não como Cid Moreira, né? Não lendo, mas assim, explicando, dando um panorama realmente ali bíblico de todos os livros do Novo Testamento. Tá gratuito, só você entrar lá no Spotify, Uma Palavra de Vida Church, e a gente está lá. Quero mandar também um abraço para a minha esposa, Patrícia. Que Deus abençoe a todos. Maravilha, maravilha. Coloca a enquete aí, por favor, Rafa. Agora deu 80-20, o famoso Pareto. Chegamos aí. Mas mais que dobrou. Então, exato. 9, foi para 20. Bom, eu fico por aqui. Se você quer receber os livros na sua casa, eu acho que termina hoje. Eram poucos que a gente tinha para essa promoção. Conversas Profundas, volume 1, volume 2 e a Bíblia. Chega aí na sua residência de qualquer lugar do Brasil e do mundo. É só chamar pelo WhatsApp 975113385 ou se você está pelo chat ou clica no link que aparece aqui no canal do YouTube. Na verdade, lá pela enquete, a resposta é sim. Tá lá 80%. Deus pune a maldade dos pais nos filhos, eles responderam sim, 80%. Coloca de novo aí, Varão. Ah, não, desculpa. Eu errei. O problema do pré-tribulacionista do brincadeira. Ó que a gente sempre debate, hein? Sempre quer ganhar. Ó que a gente debate, hein? Gente, fica por aqui. Deus abençoe a todos. Amanhã tem mais e daqui a pouco, logo mais, às 14 horas, né? Às 14 horas, um bom e velho crescendo na fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical.